de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e romance chamado Tamara Drew. Alerta de spoilers a seguir. Em meio a um nevoeiro, a cidade rural de Hildon é um lugar aconchegante onde escritores de todo o Reino Unido se reúnem para se consolar no pitoresco local. É verão e esta cidade está recebendo um grande elenco de escritores de férias, trabalhando em seus respectivos romances. Betty Herdman é casada com o aclamado escritor Nicholas Herdman. Eles estão casados há 25 anos e já dirigem este hotel fazenda na cidade há muito tempo. Uma tarde, Nicholas recebe uma ligação de Nadia Patel, a mulher com quem ele está tendo um caso, e ela diz que acabou de chegar a Hildon. Isto faz Nicholas entrar em pânico porque ele não esperava que Nadia estivesse tão perto dele e da sua esposa. Assim que ele desliga o telefone, Betty entra e pergunta sobre a ligação. Ele rapidamente inventa uma desculpa antes de dizer que vai à cidade naquela noite para tomar uma bebida. Desconfiada das suas verdadeiras intenções, Betty se oferece para ir com ele para que eles possam sair para jantar. Enquanto isso, Andy Cobb, um jovem atraente que trabalha como assistente de Betty na fazenda, pergunta se ela está bem. Nesse momento, uma jovem e linda garota chamada Tamara Drew volta para sua casa em Hildon, depois de vários anos fora da cidade. Assim que ela chega à primeira rua da cidade, seu carro é atacado com 2 ovos por 2 meninas brincalhonas, Jodie Long e Casey Shaw, ambas estudantes do ensino médio. Após este pequeno incidente, Tamara se dirige para sua casa de infância, que desde a morte da sua mãe estava abandonada. Naquela noite, os escritores desfrutam juntos de um jantar ao ar livre. De repente, um barulho do lado de fora da casa os assusta, mas é apenas Betty e Nicholas tendo uma discussão. Ele continua tentando convencer a sua esposa a não ir com ele naquela noite, levando Betty a confrontá-lo sobre o seu suposto caso e perguntar quem é a garota. Nicholas tenta dar várias desculpas, mas isso só irrita ainda mais a sua esposa. Então ela o adverte severamente para não voltar mais para casa se ele for ver Nadia. No dia seguinte, Andy tenta consolar Betty depois de toda a sua discussão com o Nicholas. Ela entra em casa e vai direto para o seu quarto, mas Nicholas também entra e após alguma explicação ele pede desculpas pelo que fez. Por mais difícil que seja para ela ainda o aceita de volta e os dois decidem continuar juntos. Enquanto isso, sem que o casal saiba, o banheiro mais próximo está ocupado pelo escritor americano chamado Glenn. Ele tem andado pelo quarto de Nicholas, maravilhado com os seus prêmios, e não pode deixar de sentir inveja das suas realizações. Ele também tinha desenvolvido uma estreita amizade com Betty e Andy. Em uma divertida virada de acontecimentos, Glenn acaba ficando preso dentro do banheiro enquanto os Hardingtons fazem as pazes na sala do lado. Após este contratempo, Glenn sai e ouve um alarme disparando em algum lugar. Glenn e Andy caminham diretamente para a fonte do alarme, que vem da residência abandonada dos Drew. Lá eles veem Tamara batendo no alarme com um martelo. Chocado, Andy imediatamente exige saber quem é ela, e ela o chama de idiota por ele não ter lhe reconhecido. Então os três entram na casa e Andy ajuda Tamara com o alarme. Ela diz que vai vender a casa da sua mãe antes de perguntar aos dois se algum deles está interessado em comprá-la. Glenn e Andy recusam, e o tempo todo Andy se mostra surpreso com o quanto Tamara está diferente. Os rapazes voltam para o retiro e no caminho para lá, Andy diz a Glenn que ele e Tamara se conhecem de quando eram adolescentes. Tamara tinha um nariz grande na época, e ela sempre foi zoada por isso. É também por causa disso que Andy não a reconheceu imediatamente. É claro que Tamara gosta de exibir a sua beleza agora, mas Andy realmente não se importa com seu novo visual, porque ele já a amava quando eles eram jovens, mesmo antes dela ter feito tantas mudanças. Enquanto isso, Jodie e Casey estão escondidas debaixo de um barracão enquanto leem uma revista. Casey diz a Jodie que ela tem que ir ajudar no retiro dos escritores, porque seus pais pediram. Lá, Casey ajuda com a distribuição dos lanches aos escritores e dá alguns para Glenn, que está no meio de uma conversa com Nicholas. De repente, Tamara entra no retiro, atordoando todos os que a observam. Alguns dos escritores de lá reconhecem o seu nome da coluna de notícias que ela escreve, enquanto Nicholas só olha para Tamara com um olhar de desejo. Betty logo a cumprimenta e elas começam a conversar sobre a mãe de Tamara e a sua casa. Então ela pede que Betty encontre alguém para ajudá-la a arrumar a casa, mas isso não parece necessário, pois vários homens, incluindo uma mulher que está escrevendo um romance sobre crimes lésbicos, se voluntariam imediatamente. Mas na manhã seguinte, Glenn acaba sendo o único a ir ajudar Tamara. Os dois se dão bem e à tarde, Glenn fala com Andy sobre Tamara. Ele diz que Andy deveria ajudá-la, mas Andy se recusa, pois o relacionamento deles não terminou bem quando eram jovens. Andy então olha para trás e pensa na época em que ele terminou com ela por razões superficiais. Enquanto isso, Nicholas está olhando para o horizonte e para Tamara. Ele começa a pensar na época em que Tamara uma vez deu mole para ele, mas ele a rejeitou. Mais tarde,
tarde, na casa de Tamara, Andy aparece para dar a ela um catálogo para a renovação da sua casa. Ele fica impressionado com a sua beleza, mas Tamara apenas age naturalmente enquanto abandona Andy para ir para o seu trabalho, deixando-o organizando a casa dela. Em seguida, Tamara está se preparando para entrevistar o baterista Ben Sargent, de uma banda chamada Swipe. Durante sua apresentação, Ben começa a fazer uma cena depois de ver a sua atual namorada na guitarra, acariciando amorosamente o vocalista. Várias pessoas tentam impedir Ben de causar o caos total, mas uma coisa leva a outra e ele acidentalmente esbarra em Tamara, que estava esperando por ele nos bastidores. Eles se dirigem para a casa dela, onde quase imediatamente deixam de fingir a entrevista e começam a se pegar. Mas no caminho para a casa de Tamara, Ben chama a atenção de Jodie e Casey, que os viram descendo em seu carro esportivo. As jovens os seguem até a casa de Tamara e rapidamente se escondem para poderem espionar o casal do lado de fora. Nesse momento, Andy chega com um punhado de cogumelos recém-colhidos. Ele fica surpreso ao ver o cão de Ben, Boss, na frente da porta de Tamara, e quando entra na casa, ele imediatamente vê 2 garrafas e roupas no chão. Depois de um tempo, Andy para no meio das escadas e ouve Tamara gemendo em seu quarto. Isso parte o coração dele, então ele volta para fora irritado e atira com raiva os cogumelos que havia acabado de colher. Os dias passam e o outono logo chega. Glenn e Beth continuam a se aproximar, e Beth se vê admirando a sinceridade de Glenn e seus gestos de carinho. Uma noite, Nicholas está realizando sua sessão semanal de perguntas e respostas com seus fãs locais, a maioria dos quais são mulheres. Na verdade, todo o jantar é para ele apenas uma sessão de adoração autogratificante. Querendo ajudar Beth, Glenn coloca a sobremesa na mesa para ela. Enquanto Nicholas fala sobre como todos os escritores são mentirosos e ladrões, Glenn de repente intervém com a citação: "A base de toda excelência é a verdade". Isto cala rapidamente o arrogante Nicholas, e a diferença entre os dois homens se torna ainda mais evidente. Nicholas faz um esforço para os seus leitores e lhes dá o que eles gostariam de ler, enquanto Glenn representa a sua própria verdade, escrevendo somente coisas que lhe parecem autênticas. Enquanto isso, Ben e Tamara continuam seu relacionamento, o que deixa Andy aborrecido, e em sua frustração, Andy eventualmente desabafa tudo para o seu caso atual, Zoe. O cachorro logo corre solto e assusta as vacas na fazenda de um vizinho, e esse tumulto faz com que Beth mantenha o cachorro em sua casa, já que os vizinhos poderiam atirar nele se ele continuasse estressando as vacas. Algum tempo depois, Ben pede Tamara em casamento, e surpreendentemente ela aceita. O inverno chega e a relação dos dois também começa a esfriar. Tudo começou quando Tamara descobriu que o anel que Ben lhe pediu em casamento também foi dado à sua ex-namorada. Uma noite, Ben e Tamara vão até a sessão de autógrafos de Nicholas, onde Tamara mostra Ben ao escritor como uma forma de se vingar dele, por ele tê-la rejeitado quando ela ainda era uma adolescente. Nessa mesma noite, Jodie e Casey, que são muito fãs de Ben, invadem a casa de Tamara. Elas revistam os pertences de Ben e roubam uma camisa dele antes que eles voltem. O casal começa a discutir sobre onde ir, já que Ben quer voltar para Londres, porque está entediado. Mas Tamara quer ficar, pois é mais fácil para ela escrever ali. No dia em que Ben e Tamara estão prontos para partir para Londres, Ben caminha até Andy, que atualmente está depenando um ganso. Os dois homens ficam irritados depois de intimidarem um ao outro, e Ben sai abruptamente. Então Glenn diz a Andy como parece que os maus sempre ganham a garota. Mais tarde, Tamara acha mais difícil escrever em Londres, especialmente com Ben praticando constantemente na bateria. Uma tarde, Tamara recebe um telefonema de Andy perguntando o que ela deveria fazer com o barracão da casa da sua mãe. Depois que Tamara lhe pergunta brincando o que ele acha, os dois concordam em preservá-lo. O barracão é especial para Andy e Tamara, já que foi o lugar onde eles professaram seu amor um ao outro pela primeira vez e depois fizeram amor. Quando Andy termina a casa, Jodie e Casey vão vê-la. Jodie é contra o tema clássico da casa, enquanto Casey está totalmente de acordo. Para Jodie, aquela atmosfera acolhedora não é algo que Ben gostaria, já que ele provavelmente está em busca de algo mais glamouroso, enquanto Casey continua elogiando seu tio Andy pelo trabalho de bom gosto que ele fez na casa. Jodie começa a falar sobre suas profundas fantasias adolescentes sobre o baterista, mas Casey não presta atenção às suas divagações. Ela está muito ocupada lendo a cópia do manuscrito de Tamara, que é um romance autobiográfico sobre o início da sua vida. Através dele, Casey percebe que no fundo Tamara está muito triste. Com a crescente obsessão de Jodie por Ben, ela começa a mexer no computador de Tamara em sua casa. Para a incredulidade de Casey, Jodie envia um e-mail para Ben, Andy e Nicholas enquanto finge ser a Tamara. O e-mail é um convite para os três dormirem com ela, e como ele pode ver que o e-mail também foi enviado para os outros dois caras, Ben fica com ciúmes. Isto acaba levando o relacionamento deles ao fim, e Tamara volta para Hildon. O e-mail de Jodie também deixa Beth ainda mais desconfiada de Nicholas, enquanto Andy chama Tamara para esclarecer tudo. Quando Tamara volta para casa, a primeira coisa que ela faz é procurar Andy, e no caminho ela encontra Nicholas, que está tentando resolver o problema. Mesmo que Tamara deixe claro que não foi ela quem enviou o e-mail, o escritor casado e sem vergonha ainda insiste em dormir
dormir com ela. No bar, Tamara encontra Andy beijando Zoe, o que quebra ainda mais o seu coração já partido. A mulher chora e, em sua angústia e vulnerabilidade, ela não para Nicholas quando ele vai para sua casa dormir com ela. Na primavera, Glenn retorna para escrever no retiro, visto que seu editor estava satisfeito com o trabalho que ele havia feito. Enquanto isso, Nicholas e Tamara estão tendo um caso. Enquanto Jodie e Casey espiam Tamara, Andy bate à sua porta e a convida para uma bebida. Tamara diz que ela não pode no momento, já que está ocupada escrevendo. Mas quando Andy está prestes a sair, ele nota o lenço vermelho de Nicholas pendurado na parede de Tamara. Logo Nicholas também sai, e as meninas ficam chocadas ao pegá-lo se beijando. Elas o procuram na internet e rapidamente descobrem quem ele é. As garotas não estão impressionadas, mas Casey menciona que ela se sente mal pela esposa de Nicholas. Logo, as crianças intrometidas decidem tomar medidas drásticas. Elas encontram o carro de Nicholas escondido no bosque e o seguem para flagrá-lo. Eles esperam até que Nicholas fique com Tamara no carro. Então, no momento em que se beijam, Casey e Jodie tiram uma foto da árvore em que eles estão escondidos. Apesar da sua hesitação inicial, elas decidem enviar a foto para Beth para que possam desmascarar Nicholas. Uma tarde, Ben envia uma mensagem a Tamara dizendo que precisa de alguém para cuidar de Boz enquanto ele está em Hildon. Jodie aproveita essa oportunidade para manipular Ben para voltar à cidade e escreve um e-mail usando o endereço de e-mail de Tamara e dizendo a Ben para entrar em contato com Jodie, dizendo que ela pode cuidar de Boz. Casey não pode acreditar no que Jodie está digitando, mas a menina lhe diz desesperadamente que essa é a sua única chance de conhecê-lo. Neste ponto, Casey apenas vê Jodie como louca, então ela acaba indo embora. No dia seguinte, Nicholas está pronto para fazer uma viagem para um festival de livros onde ele será entrevistado. Enquanto isso, Casey decide enviar a foto de Tamara e Nicholas se beijando para Beth. Ela fica completamente arrasada enquanto Glenn e Andy tentam confortá-la. Um pouco mais tarde, Tamara tenta falar com Andy, mas ele está com raiva pelo que ela havia feito com Beth. Andy afirma que Beth sempre o ajudou quando ele estava no fundo do poço e que ela não merece passar por isso. Ele deve muito a ela e está sofrendo por isso, mas tudo o que Tamara poderia dizer é que isso não é da sua conta. Durante o festival do livro, Beth confronta a Nicholas sobre suas traições em frente a uma multidão de fãs. No meio da multidão está Tamara, que se envergonha de tudo o que está acontecendo. E após o humilhante incidente, Nicholas ainda tenta ir atrás de Tamara, mas ela termina o caso deles ali, deixando Nicholas frustrado. Agora, graças às suas mais recentes artimanhas, Jodie finalmente pôde conhecer Ben. Ela tem recebido ligações de Casey sobre o cachorro Boz correndo na fazenda e estressando as vacas, mas ela não atende o telefone. Enquanto isso, Glenn tem tentado confortar Beth depois de tudo o que aconteceu. Ele finalmente admite seus sentimentos por ela e os dois compartilham um beijo. Nicholas entra na sala e vê isto, então ele e Beth vão pra fora, onde Nicholas tenta pedir desculpas. Mas Beth está completamente farta das suas mentiras e finalmente exige o divórcio. Neste momento inoportuno, Boz decide aparecer. Frustrada, Beth apenas afasta o cachorro em vez de colocá-lo em uma coleira. Depois disso, Nicholas procura Glenn, já que está chateado por ele ter beijado a sua esposa, a quem ele anda traindo há sabe Deus quanto tempo. Ele o encontra sentado em uma pedra no campo, perto das vacas, e os dois homens acabam brigando. Isto faz Nicole cair e bater com a cabeça contra a pedra em que ele estava sentado. Em uma infeliz série de eventos, uma debandada de vacas estressadas se aproxima rapidamente. Glenn tenta acordar Nicholas e afastá-lo da debandada, mas ele não consegue levantá-lo ou fazer com que ele volte à razão a tempo. Pouco consciente, Nicholas está atordoado demais para sair do caminho, apesar do rebanho de vacas que está vindo. Quanto a Glenn, ele fica impotente para ajudar, então ele se afasta no último minuto, salvando a si mesmo, mas não a Nicholas. E a tragédia de tudo isso é que a jovem Jodie é indiretamente responsável por este incidente, uma vez que Boz deveria estar sob seus cuidados. Mas agora, uma vida está perdida e a menina manipuladora nem sabe que a culpa é dela. Alguns momentos depois, Andy chega à fazenda com um rifle na mão para atirar em Boz e impedi-lo de causar mais danos. Mas o proprietário da fazenda vizinha atira primeiro e o tiro alto ecoa por toda a vizinhança, alertando Beth, Glenn e Tamara. Aterrorizado com a possibilidade de ser preso, Glenn entra em pânico e foge do local da morte de Nicholas. Em seguida, Tamara e Beth chegam ao corpo de Nicholas quase que ao mesmo tempo. Devastada, Beth quebra o nariz de Tamara com raiva, fazendo com que ela sangre. Depois de toda a confusão, Glenn tenta deixar a cidade por medo de ser considerado suspeito pela polícia. Entretanto, Andy o detém e diz que Beth está procurando por ele, pois precisa desesperadamente de alguém para estar com ela. Glenn corre para o lado de Beth e a conforta, mas ela continua se culpando pelo que aconteceu, por não ter prendido o cachorro, por não ter feito nada. E durante esse momento, Glenn tenta, mas não lhe diz a verdade sobre o que aconteceu com o Nicholas. Em vez disso, tudo que ele pode dizer a ela é: você vive no campo, você convive com esses animais perigosos, e quando eles se assustam, eles fogem, como nós fazemos. Glenn então avista um cartaz de Nicholas com as palavras: é isso que os contadores de histórias são, ladrões e mentirosos. Isto leva Glenn a perceber que ele não era o homem que ele pensava ser, e diante do medo ele é apenas mais
mais um mentiroso. Em meio ao caos, Andy e Tamara finalmente se reaproximam um do outro. Eles começam a viver juntos na casa de Tamara, que era originalmente o lar de Andy. Agora, com o nariz enfaixado após a lesão, Andy menciona que ele sempre gostou mais da antiga Tamara. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.